Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que possa estar acontecendo aí com você e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: André, adoro o seu conteúdo e gostaria de um vídeo seu, ainda mais para alertar as mulheres, principalmente aquelas que reclamam que o homem não querem nada com elas. Que os homens, né? Que tá falando de maneira generalizada, né? Que os homens não querem nada com elas. Me chamo tal. Antes de ficar solteiro recentemente, mais ou menos um ano, já escutava essa narrativa e eu agora estou observando na prática. Muitas mulheres querem um homem provedor, que tenha a casa própria, bom emprego e carro, meu caso, e que seja cuidadoso e protetor. Só que eu me deparo, não exagerando, 90% delas, independente do lugar que eu convivo, pessoalmente ou pela internet, me deparo com mulheres encostadas, que na maioria não trabalham, não têm casa própria, vida toda enrolada e ainda tem a capacidade de cobrar que o homem seja tudo isso e mais um pouco, e elas sem nada a agregar e exigem o máximo. Bom, peraí, que aqui tem exagero seu, tá? Você falar que 90% das mulheres são encostadas, ah, não. Uma coisa é você falar, por exemplo, né? 90% das que eu conversei. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pega os nossos exemplos e a partir disso a gente cria uma grande regra. E se você parar para pensar, tá? Então, vamos jogar alto. Tô jogando alto. Vamos imaginar que você converse, você entrou no Tinder, por exemplo, ou ainda você falou, seja pessoalmente ou pela internet. Então, vamos imaginar que numa semana, certo? 7 dias. Numa semana, você tenha conversado com 100 mulheres. Mas eu tô jogando altíssimo. Nesses 7 dias você conversou com 100 mulheres. Bom, 100 mulheres em uma semana, no mês totaliza-se 400 mulheres. São 4 semanas, 400 mulheres. Bom, então 100 mulheres por semana. Veja bem, eu até pesquisei aqui no Google, né? Tem 52 semanas no ano. São 52 semanas. Vezes 100, são 5.200 mulheres no ano. 5.200 mulheres por ano. Então, veja bem, eu até precisei pausar um pouco o vídeo para fazer algumas continhas aqui. Jogamos alto aqui. 100 mulheres, certo? 100 mulheres por semana, são 5.200 mulheres ao ano. Então, vamos imaginar que você viva 90 anos. Se você começou a conversar com mulheres aos 18, então são 72 anos que você ficou conversando com mulheres todos os dias, totalizando 100 mulheres, ou seja, não teve um período de pausa onde você namorou. Vamos imaginar que foram 72 anos ininterruptos você conversando com 100 mulheres por semana. Ou seja, portanto, 72 anos vezes 5.200 mulheres por ano vai dar um total de 374.400 mulheres. Então, ao longo desses 72 anos, você conversou, trocou ideia com 374.400 mulheres. Veja bem, se nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, e imaginando que sejam 4 bilhões mulheres e 4 bilhões homens, porém o número de mulheres é maior, mas vamos imaginar que seja 50-50, 4 bilhões de mulheres,
374.400 mulheres que você conversou, sabe, em termos de porcentagem, quanto representa das 4 bilhões, ou seja, do total de mulheres existentes no planeta? 0,00936. Você tem noção que isso representa 0,00936%? Ou seja, aqui, fazendo essa conta, eu quero mostrar para vocês como, por vezes, esse nosso pensamento de generalizar as coisas, como ele é irrisório, esse nosso pensamento. Às vezes eu vejo isso em vídeos. Por exemplo, eu estou falando, não, porque o cara não assume a amante, né? Geralmente ele não assume. Né? A gente está falando de maneira do que acontece em termos de mais ou menos. Então existe uma probabilidade maior dele não assumir. Aí a pessoa vem nos comentários, não, porque a minha prima, aí ela pega a prima dela, ela pega um caso e ela absolutiza como se todos os homens do universo, a partir da prima dela, eles vão assumir a amante e vão abandonar a esposa e a família. E eu vou dizer para vocês, eu cometi esse erro durante muito tempo, inclusive mesmo depois de começar a gravar vídeos. Quando eu me especializei em filosofia clínica, foi que eu comecei a ter a noção do como era o processo de generalização e o quão inválido ele era, a partir de um princípio da filosofia clínica, que é a questão do peso subjetivo. O homem é a medida de todas as coisas, é uma frase de um filósofo pré-socrático, do Protágoras. Então, quer dizer, o homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer, o que tem importância para mim pode não ter para você. O peso que uma coisa tem para mim é totalmente irrelevante para você. Então, por isso que eu não posso jamais generalizar a partir das minhas experiências, a partir dos meus gostos, a partir dos meus desejos, a partir das minhas frustrações. Então, veja bem, meu querido, ainda que você, certo? Isso porque eu fiz essas contas aqui acreditando que 100% das mulheres que você conversava, não estou nem falando que são 90%. Mas, tá vendo? Ainda que fossem 100% das mulheres que você conversou, que você considera que, portanto, elas são encostadas, isso aí é insignificante perto do contexto da quantidade de mulheres existentes no planeta. E o mesmo raciocínio se aplica aos homens. Então, mulheres, não é porque você conversa com homens que hoje eles te abandonam, eles dão ghosting, eles fazem isso, que eu tenho que absolutizar isso. Você tá vendo? Faz a mesma continha agora usando os homens. E aqui eu joguei alto, eu coloquei 100 homens ou 100 mulheres por semana. Agora imagine se você conversa com 2. Se você conversa por 2, não é por semana, se você conversa com 2 ao mês. Então como que isso pode representar a grande maioria dos homens? O número é irrisório, o número é insignificante para a gente generalizar. Aliás, essa generalização, ela é extremamente prejudicial. Sabe por quê? Porque você acreditando que todo mundo age assim, você já parte do pressuposto de que eles estão agindo assim, e quando você começa a conversar com alguém, talvez você já fique toda com o mecanismo de defesa ativado e já comece a julgar coisas que ele faz. Às vezes o cara ficou meia hora sem responder, você já acha que ele está praticando ghosting, e você já vai com 4 pedras. E é nessa hora que você espanta, porque o cara se assusta com a sua atitude. Então, uma coisa é nós ficarmos espertos. Uma coisa é eu não criar expectativa, é eu deixar que a pessoa vá se mostrando aos poucos, do que eu criar toda uma imagem, né, sobre ela a partir muitas vezes da minha carência. Então uma coisa é eu ter essa prudência, outra coisa, tá vendo? Qual seria uma outra atitude imprudente? Uma delas é eu já criar expectativa, eu já criar um castelo em cima da pessoa sem nem sequer eu conhecê-la. Isso é imprudente. E qual é a outra imprudência? Eu criar um monstro sendo que eu não a conheço. E eu crio um monstro a partir das experiências, talvez monstruosas, que eu tenha passado. Então,
igualmente imprudente. Então, você, meu querido, cuidado para não projetar já que todas as mulheres que você vai conversar, que elas são encostadas, que elas são interesseiras. Sim, concordo com você. Existe mesmo. Muitas vezes, quando aparecem situações na live, tal, eu vejo, às vezes, bato o olho em um outro comentário, tem mulher lá, às vezes, tentando, isso aí é liso, Deus me livre, sair com um homem liso, sair com um homem que quer dividir a conta, Deus me livre, Deus me livre. Eu bato o olho, às vezes, e vejo esses comentários. Então, eu entendo a frustração dos homens héteros. Porque um homem hétero hoje em dia, se ele tiver que pagar a conta, eu estava conversando outro dia com um amigo meu. Eu falei, olha, se eu fosse um homem hétero, eu ia realmente ficar um pouquinho frustrado. Porque um dia eu fui com meu namorado, no Dia dos Namorados, esse ano de 2025, nós fomos num restaurante na vizinha cidade de Brotas, que é uma cidade turística. Tem um restaurante italiano, muito gostosinho lá. Tem um chefe e tal. Então, assim, bem gostosinho mesmo. E nós fomos, fui eu e meu namorado. A conta ficou em R$400. Então, eu não considero uma conta barata. Para minha realidade, eu não considero. E olha que eu não ganho mal. Eu ganho bem. Mas eu não considero uma conta barata. E nós dividimos, né? Eu e meu namorado dividimos. Ficou 200 para cada um. Certo? Agora, eu fico imaginando o cara ter que pagar. Uma coisa é, no Dia dos Namorados, o cara foi lá e pagou a conta. Qual o problema? Tudo bem. Né? Dia dos Namorados acontece uma vez ao ano. Tudo bem. Agora, toda semana? Agora eu vou te dizer uma coisa. Toda semana, ainda que não fosse 400, ainda que fosse 200, toda semana, todo final de semana, são R$800 ao mês. E eu tô jogando baixo R$200 por final de semana. Tô falando só de sair para comer. Não tô falando de você ir numa balada, aí vai na balada, gasta-se para entrar, gasta-se lá dentro, principalmente se o casal gosta de beber. Eu numa balada, por exemplo, não gasto nada, que eu não bebo. Só vou gastar para entrar, talvez lá tomar um refrigerante, uma água. Agora, o cara que vai... Então, eu fico imaginando. Eu repito para vocês, eu não ganho mal. Mas, olha, R$1.000 só de conta... Então, parece que a pessoa fala, não, porque ele ganha tanto por mês. Então, mas a pessoa ganha tanto por mês, só que ela tem outras coisas. Como eu, por exemplo, eu não ganho mal. Mas aí você tem um investimento que você tem que pagar, por exemplo, um terreno. Você paga, sabe, um consórcio. Você paga, né, a faxineira que vem na sua casa. Você tem o gasto, por exemplo, com os seus cachorros. Você paga o seu carro. Você tem que cuidar do seu carro. Você paga para abastecer o seu carro, que também não fica nada barato, principalmente se a gente sai, portanto, para comer, depois a gente sai, não fica barato abastecer. E aí você, como um homem hétero, ter que pagar tudo isso e realmente a mulher se colocando, não, porque se for para dividir conta, então eu nem quero. Eu vou ser sincero para vocês, eu realmente, se eu fosse hétero, eu ficaria incomodadíssimo com esse tipo de situação. Eu acredito que o raciocínio é válido, só não pode generalizar, porque assim como quando saem esses assuntos na live, por exemplo, eu também bato o olho e vejo um monte de comentário de um monte de mulher dizendo, Deus me livre, eu sou independente e eu lá preciso que o homem fique pagando tudo pra mim. Então, repito, e os casos que eu atendo aqui, quanta gente eu atendo, e a maioria das pessoas que eu atendo não tem esse pensamento. Agora, eu estou falando a partir desse pequeno universo irrisório de pessoas que eu atendo. A maioria não pensa desse jeito. Tem uma minoria que pensa assim, mas a maioria não. A maioria são mulheres, sabe, que chegam aqui que eu atendo, a maioria são mulheres independentes, são mulheres guerreiras, são mulheres batalhadoras. Tem mulher que eu atendo que eu fico assim dentro de mim, sabe? Que orgulho atender uma pessoa dessa. Que orgulho atender uma guerreira dessa. Bom, continuando aqui, o e-mail. Como vou aceitar uma pessoa assim? Pois é, meu querido, você tem o direito de não aceitar. Se você, por exemplo, a partir do seu critério, né, que se eu fosse homem hétero, eu também teria esse critério. Se eu percebesse que a mulher só quer... Não, eu não vou ficar com um homem que eu tenho que pagar as coisas. Deus me livre. Bom, então eu também não me sentiria atraído por esse pensamento.
Não é que eu não me sentiria atraído pela mulher. Ela pode ser linda, ela pode ter inúmeras qualidades e ela pode ser independente, não significa que ela é encostada. Mas se ela tivesse esse pensamento, já não me serviria. Então, não serve para mim. E tá tudo bem. Por quê? Porque vai ter homem que vai fazer questão de pagar absolutamente tudo. Então, essa mulher vai se encaixar com aquele homem e tá tudo certo. Ninguém aqui tá falando que ela é uma encostada, que ela é... Não, tá tudo certo. Repito, ela pode ser super independente, pode ganhar muito bem, só que ela quer que o homem pague as coisas para ela. E tá tudo certo, só que não vai se encaixar com você. E tá tudo certo também. Você amanhã vai encontrar uma mulher que ela não tem esse tipo de pensamento. Então, essa mulher vai ser para você. Não sou machista, sempre tratei as mulheres bem, tenho boa índole, boa educação familiar e sempre fui um cara de relacionamentos duradouros. O que está acontecendo com as mulheres? Então, cuidado, repito, pega toda aquela continha que eu fiz. As mulheres, não é. Porque quando cobram o homem, sempre são abraçadas. Até falam que homens são lisos e tudo mais por não ter alta grana. Mas quando a mulher é cobrada, sempre passam pano, sempre justificam a incapacidade, talvez má educação de sempre dependerem de homens. Parabéns pelo belo trabalho, entenda da melhor forma possível o assunto levantado por mim. Forte abraço. Um abraço, meu querido. Óbvio que eu entendi, tanto que eu falei aqui, fiz os raciocínios, mas você também tem que entender que essa generalização, como você fala, por que está acontecendo com as mulheres, não é válida, tá? Não é válido. Assim como a mulher também não pode falar, por que os homens estão agindo assim como se todos agissem de uma determinada maneira? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.